Era uma tarde fria de véspera de Ação de Graças, 24 de novembro de 1971. No aeroporto de Portland, Oregon, um homem de aparência calma, vestindo terno preto, gravata e óculos escuros, comprou uma passagem só de ida para Seattle. Ele se registrou com o nome de Dan Cooper. Pouco depois, o voo 305 da Northwest Orient Lines decolou com 36 passageiros e 6 tripulantes. Ninguém a bordo poderia imaginar que aquele voo de 30 minutos entraria para a história como um dos maiores mistérios não resolvidos da América. Logo após a decolagem, Cooper chamou a comissária de bordo, Florence Schaffner. Ele entregou a ela um bilhete. Florence, acostumada a receber bilhetes com números de telefone de passageiros, simplesmente guardou no bolso. Cooper então se inclinou e disse: "Senhorita, é melhor você olhar esse bilhete. Eu tenho uma bomba." A calma na sua voz era desconcertante. O bilhete, escrito em letras maiúsculas, confirmava a ameaça. Ele pediu para que ela se sentasse ao seu lado e, discretamente, abriu sua maleta, revelando cilindros vermelhos, fios e uma bateria. A ameaça era real. As exigências de Cooper eram claras e precisas. $200 mil em notas de 20, 4 paraquedas civis e um caminhão de combustível pronto para reabastecer o avião em Seattle. Ele era educado, quase um cavalheiro, pedindo um bourbon com soda, enquanto a notícia do sequestro era retransmitida para as autoridades em terra. Para evitar pânico, o piloto anunciou aos passageiros que haveria um pequeno atraso devido a um problema mecânico menor. Enquanto isso, o Polícia Federal norte-americana e a companhia aérea corriam contra o tempo para atender às exigências do sequestrador. Por quase 2 horas, o Boeing 727 circulou sobre a região de Puget Sound, queimando combustível para garantir um pouso seguro. Em terra, agentes do Polícia Federal norte-americana reuniam o dinheiro, fotografando cada uma das 10 mil notas de $20. A escolha de 4 paraquedas era intrigante. Seria para sugerir que ele poderia levar reféns? Ou era um blefe para garantir que não lhe dariam um paraquedas sabotado? A tensão era palpável, mas Cooper permanecia surpreendentemente tranquilo, observando a cidade iluminada pela janela. Finalmente, por volta das 5h40 da tarde, o avião pousou no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma. O plano de Cooper se desenrolou com precisão militar. Ele ordenou que o avião fosse estacionado em uma área isolada e com as luzes da cabine apagadas para dificultar a visão de atiradores de elite. Uma única pessoa, um funcionário da companhia aérea, aproximou-se do avião, entregando uma mochila cheia de dinheiro e os paraquedas. Em troca, Cooper libertou todos os 36 passageiros e a comissária Florence. Ele cumpriu sua palavra. A bordo, restaram apenas o piloto, o copiloto, um engenheiro de voo e uma comissária. Com o avião reabastecido, Cooper deu suas novas instruções. O voo deveria seguir para o sul em direção à cidade do México. Ele especificou a rota, a altitude e a velocidade. Voar abaixo de 10 mil pés, com o trem de pouso abaixado e os flaps inclinados em 15 graus, uma configuração incomum que mantinha a velocidade em torno de 200 milhas por hora. Era lento o suficiente para um salto seguro. Ele também exigiu que a porta traseira da cabine, a escada ventral do 727, ficasse destravada. A tripulação avisou que não era seguro decolar nessas condições, mas Cooper foi inflexível. Pouco depois das 7h30 da noite, o voo 305 decolou novamente, agora com um destino incerto. 2 caças da Força Aérea seguiram o avião, mantendo uma distância segura. Na cabine, Cooper ordenou que a tripulação restante se trancasse no cockpit. Ele estava sozinho na parte de trás do avião. Por volta das 8 horas da noite, em meio a uma forte tempestade, com chuva e ventos gelados,
uma luz de aviso acendeu no painel do cockpit, indicando que a escada traseira havia sido aberta. Em algum lugar sobre as densas florestas do sudoeste do estado de Washington, Don B. Cooper amarrou o dinheiro ao corpo, vestiu um dos paraquedas e, enfrentando a noite escura e o clima brutal, saltou do avião para a obscuridade. Quando o avião pousou em Reno, Nevada, para um novo reabastecimento, a escada traseira estava abaixada. A mochila, com o dinheiro, 2 dos 4 paraquedas e o misterioso sequestrador haviam desaparecido. Don B. Cooper tinha se evaporado no ar. Assim começou a maior e mais longa caçada humana da história do Polícia Federal norte-americana. A investigação, codinome NURJAK, foi massiva. Centenas de soldados, agentes do Polícia Federal norte-americana e voluntários vasculharam a provável zona de pouso, uma área selvagem e de difícil acesso. Nada foi encontrado, nem Cooper, nem seu paraquedas, nem o dinheiro. Era como se ele nunca tivesse existido. O nome Don B. Cooper surgiu de um erro inicial da imprensa, que confundiu seu pseudônimo Dan Cooper com o nome de um suspeito local interrogado e liberado. O apelido pegou e se tornou lendário. O Polícia Federal norte-americana investigou mais de 800 suspeitos ao longo das décadas. As teorias eram inúmeras. Teria ele sobrevivido ao salto? Muitos especialistas acreditam que as condições eram impossíveis. O frio extremo, a velocidade do vento, a escuridão e o terreno acidentado tornariam a sobrevivência quase um milagre. Ele poderia ter morrido no impacto ou de hipotermia na floresta. Outros, no entanto, acreditam que ele era um paraquedista experiente, talvez um veterano militar que sabia exatamente o que estava fazendo e planejou sua rota de fuga em terra. Durante anos, o caso permaneceu congelado, até que, em 1980, um menino de 8 anos, chamado Brian Ingram, que passava férias com a família, encontrou um pacote de notas em decomposição nas margens do rio Columbia. Eram quase $6.000. Os números de série batiam perfeitamente com o dinheiro do resgate de Cooper. A descoberta reacendeu o caso, mas também adicionou mais mistério. O dinheiro estava a quilômetros de distância da zona de salto projetada pelo Polícia Federal norte-americana. Como ele chegou lá? Teria sido levado pela correnteza? Ou Cooper o descartou? Nenhuma outra parte do dinheiro jamais foi encontrada. Ao longo dos anos, vários homens foram apontados como possíveis Don B. Coopers. Houve Richard McCoy Jr., um veterano do Vietnã que realizou um sequestro semelhante meses depois, mas foi descartado por não corresponder à descrição física. Houve Duane Weber, que em seu leito de morte confessou à esposa: "Eu sou Dan Cooper." E houve muitos outros, cada um com uma história intrigante, mas nenhuma evidência conclusiva que os ligasse ao crime. Em 2016, após 45 anos de investigação, o Polícia Federal norte-americana anunciou oficialmente que estava suspendendo a busca ativa por Don B. Cooper. O caso foi arquivado, mas não esquecido. Ele se tornou mais do que um criminoso. Virou um ícone da cultura pop, um anti-herói para alguns. Um homem comum que desafiou o sistema e desapareceu sem deixar rastros. Sua história foi contada em livros, filmes e músicas, alimentando a imaginação do público. O que realmente aconteceu com Don B. Cooper naquela noite de novembro? Ele sobreviveu e viveu uma vida tranquila com o dinheiro? Ou seu corpo jaz em algum lugar nas vastas florestas do noroeste do Pacífico? A única certeza é que, ao saltar daquele avião, Dan Cooper não apenas desapareceu na escuridão, mas também saltou diretamente para o folclore americano, tornando-se uma lenda imortal. Único sequestrador aéreo não resolvido
na história dos Estados Unidos. E o mistério continua. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!